quantos anos um ser humano poderia viver? Por séculos, os humanos têm se esforçado para ampliar nossa expectativa de vida ao máximo possível. Tentamos congelar nossos organismos, praticar jejum e utilizar remédios à base de ervas em grande quantidade. Recentemente, bilionários como Larry Page, Mark Zuckerberg e Jeff Bezos investiram pesadamente em empresas de biotecnologia como Altus Labs, Juvenescence e Unity Biotechnology, que buscam a longevidade através do rejuvenescimento celular e prevenção de doenças. Até agora, o período mais longo que sabemos que alguém já viveu foi 122 anos. Mas esse número pode estar no limite inferior do nosso potencial máximo. Mesmo se você vivesse em um ambiente livre de doenças ou perigos, seu corpo ainda passaria por desgaste ao bombear sangue, digerir comida e realizar todas as funções necessárias para a sobrevivência. À medida que envelhecemos, o tempo necessário para o nosso corpo se recuperar desse desgaste aumenta, pois o envelhecimento está intrinsecamente presente em nossas células e DNA. Tudo isso implica que gradualmente os nossos tecidos perdem a capacidade de se regenerar, o que pode resultar em doenças e disfunções. Uma pesquisa sugeriu que o tempo de recuperação do corpo humano dobra a cada 15 anos. Assim, uma contusão que levou uma semana para cicatrizar aos 40 anos pode levar 2 semanas aos 55 anos. Eventualmente, o corpo humano perde toda a sua capacidade de se recuperar, então quaisquer ossos ou tecidos quebrados permanecem danificados. Quando muitas partes do corpo funcionam mal, ocorre o óbito. Os pesquisadores não estão necessariamente de acordo quanto ao limite máximo para quando isso acontece. Alguns propõem 115 anos, outros 130 anos. Um dos estudos mais recentes, analisando mais de 500 mil de pessoas nos Estados Unidos e no Reino Unido, sugeriu que os humanos perdem toda a capacidade de recuperação em algum momento entre 120 e 150 anos. A grande questão é, e se pudéssemos retardar esse desgaste, ou melhor ainda, evitá-lo completamente? Alguns especialistas argumentam que, com os avanços médicos, a expectativa de vida humana média não tem limites naturais. Investigando o processo de envelhecimento em nível celular para entender o que está nos impedindo de ter uma vida mais longa, grupos de pesquisadores buscam compreender e potencialmente reverter esse processo. A senescência celular é quando uma célula para de se reproduzir, mas não morre. Quando isso ocorre, algumas células senescentes se transformam em zumbis destrutivos, liberando substâncias químicas inflamatórias que prejudicam células saudáveis, incluindo as células-tronco, os reparadores do seu corpo que auxiliam na substituição de tecidos danificados ou quebrados. Entretanto, nem todas as células senescentes são prejudiciais. Algumas células senescentes secretam substâncias químicas que contribuem para a reparação de feridas, afirmou Paul Robbins, diretor associado do Instituto de Biologia do Envelhecimento e Metabolismo e da equipe de descobertas médicas em Biologia do Envelhecimento da Universidade de Minnesota, Estados Unidos. Empresas como Life Biosciences e Unity Biotechnology estão atualmente desenvolvendo drogas chamadas senolíticos para conter e destruir apenas as células senescentes, nocivas, em seu corpo. Algumas drogas experimentais podem até impedir que as células se tornem senescentes em primeiro lugar. Contudo, até o momento, ninguém descobriu como prevenir ou eliminar completamente as células senescentes prejudiciais. Aos 60 anos, o corpo humano, especialmente o sistema imunológico, enfrenta maior dificuldade em eliminar as células senescentes prejudiciais, o que pode resultar em um acúmulo que desencadeia danos e falhas nos tecidos, afirmou Robbins. Uma das principais causas da senescência celular é o dano ao seu DNA, o que levou ao surgimento de outra área de pesquisa que recebeu o Prêmio Nobel em 2009, os telômeros. Os telômeros ajudam a estimar sua idade biológica. Alguns argumentam que a idade biológica, a idade de suas células e tecidos, é um indicador melhor de sua expectativa de vida do que sua idade cronológica, ou quantos anos você está vivo.
Uma maneira comum dos cientistas estimarem a idade biológica é medir os telômeros em certas células imunológicas. Os telômeros são tampas protetoras no final do seu DNA, feitas de cadeias de moléculas chamadas pares de bases. Conforme você envelhece, esses pares de bases diminuem, encurtando seus telômeros. Telômeros mais curtos tornam o DNA mais vulnerável a danos e aos efeitos do envelhecimento. Quando você nasce, os telômeros de certas células imunológicas, chamadas leucócitos, podem ter entre 7.000 e 11.600 pares de bases. Uma vez que esse tamanho diminui para 5.000 pares de bases, você corre um alto risco de morte iminente, segundo um estudo recente. Entretanto, outra pesquisa descobriu que algumas pessoas que vivem mais de 100 anos realmente experimentam telômeros que aumentam de comprimento a cada ano, ao invés de encurtarem. Isso levou alguns cientistas a investigar maneiras de imitar esse processo de alongamento dos telômeros em indivíduos mais jovens. Por exemplo, a Aviv Clinics realizou um estudo examinando como 35 adultos mais velhos responderam à oxigenoterapia hiperbárica, na qual os participantes descansam em uma câmara com alta pressão de ar e níveis de oxigênio. Eles conseguiram aumentar o comprimento dos telômeros nas células leucocitárias dos participantes após 30 sessões diárias de OHB. Contudo, a maioria dos telômeros parou de crescer após a 30ª sessão, e os cientistas ainda não sabem quanto tempo os efeitos do tratamento podem durar. Outro fator contribuinte para danos ao DNA e senescência celular é a metilação do DNA. Quando moléculas chamadas grupos metila se ligam a certas seções de seus genes para controlar seu comportamento. Dependendo da localização, os grupos metila podem bloquear a ativação dos genes ou aumentar a atividade dos genes quando necessário. Em geral, a metilação do DNA diminui à medida que você envelhece, o que pode permitir a ativação dos genes errados. A pesquisa relacionou o declínio da metilação a várias condições relacionadas à idade, incluindo doença de Alzheimer, doenças cardiovasculares e câncer. Embora seja importante notar que nem todas as alterações de metilação são prejudiciais. Assim como os telômeros, a metilação do DNA é outra maneira pela qual os cientistas podem determinar sua idade biológica para ajudar a prever sua expectativa de vida. Por exemplo, você pode ter celebrado seu aniversário de 55 anos, mas depois de anos fumando. Suas células podem ter um nível de metilação geralmente observado em pessoas de 60 anos, potencialmente reduzindo sua longevidade. Tradicionalmente, os testes de metilação do DNA usam sangue, mas empresas como a Elysium Health e projetos de pesquisa como o GreenAge também desenvolveram recentemente testes de saliva. Pessoas cuja idade de metilação é pelo menos 5 anos maior que sua idade cronológica têm um risco de mortalidade 16% maior, segundo a pesquisa, o que significa que são mais propensas a morrer por diversas causas relacionadas à saúde do que seus pares da mesma idade. As mitocôndrias e os radicais livres são alguns dos maiores obstáculos à longevidade. Por último, mas não menos importante, algumas das maiores barreiras à vida humana são as minúsculas mitocôndrias em forma de feijão em suas células. Essas estruturas microscópicas geram a maior parte da energia de uma célula, que é vital para a sobrevivência, mas também produzem subprodutos chamados radicais livres. Os radicais livres são essencialmente átomos instáveis que danificam partes de sua célula, levando a danos conhecidos como estresse oxidativo. Com o tempo, o estresse oxidativo se acumula, resultando em doenças relacionadas à idade, como Parkinson, Alzheimer e câncer. Empresas de biotecnologia como Altus Labs estão trabalhando para prevenir essas doenças, rejuvenescendo as células e revertendo os danos causados pelo estresse oxidativo. A empresa espera que ao restaurar as células para um estado mais jovem e saudável, isso possa aumentar a longevidade. A busca pela longevidade não possui uma solução única. Para cada mecanismo que contribui para o envelhecimento, existem grupos de pessoas trabalhando para entender e possivelmente reverter esses processos.
mas é crucial notar que o quebra-cabeça do envelhecimento não tem uma solução única. Todas essas coisas ruins que surgem com o envelhecimento estão interligadas, afirmou Robbins. Por exemplo, o encurtamento dos telômeros pode resultar em danos ao DNA, que por sua vez prejudica suas mitocôndrias. Os radicais livres de suas mitocôndrias podem, por sua vez, danificar mais telômeros e DNA. Todos esses processos se influenciam mutuamente. Nenhum mecanismo de envelhecimento é mais importante que os outros. É por isso que toda pesquisa sobre o envelhecimento, não importa o nicho, é uma parte conectada do objetivo maior da humanidade: permanecer viva o máximo possível.